Será que a nossa necessidade de ser o tempo todo produtiva não tá, na verdade, nos adoecendo? Eu sou Luísa, eu sou psicóloga e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa necessidade de fazer cada vez mais melhor e acaba, inclusive, sobrecarregando a gente. A gente já falou sobre isso no outro vídeo, né? Sobre o que a gente pode fazer quando a gente está sobrecarregada, mas eu quero te trazer para a gente pensar sobre essa função, né? Sobre essa produtividade, como é que a gente faz com que isso seja saudável para a gente, sem adoecer, para que a gente faça com que isso aconteça, de fato, que a gente se sinta bem, produtiva, mas que isso não nos adoeça. Eu estava fazendo uma pesquisa para esse vídeo, achei algumas definições, né, para o termo produtividade, mas na verdade não sobre a definição, mas sobre o contexto histórico da palavra, né? Foi uma palavra que foi usada na Revolução Industrial para, na verdade, medir a eficiência das máquinas. Só que a gente precisa lembrar que a gente não é máquina, não é um recurso mecânico, né? A gente é gente, somos pessoas, temos limitações, temos necessidades fisiológicas, biológicas. E a gente pode considerar isso quando a gente pensar em performance, resultado, produtividade. E se essa busca por produtividade está te causando dor, ansiedade, sofrimento, preocupação, eu quero te convidar a pensar sobre a possibilidade de a gente trazer quem sabe, uma nova compreensão para essa palavra, né? Que venha como uma forma de a gente se sentir, quem sabe, satisfeita com aquilo que a gente faz. Quem sabe feliz. Chegar no fim do dia e ver assim, eu fiz 3 coisas, mas foram as 3 coisas que eu precisava fazer, que me fazem, toquei no microfone, que me fazem me sentir satisfeita, feliz, realizada. Então o grande problema é que a gente começou a integrar na nossa rotina de vida pessoal conceitos que foram pensados para estruturas organizacionais. E aí isso gera, dentro da psicologia, né, uma necessidade de um perfeccionismo que a gente chama de mal adaptativo, que é aquela voz interna que pune a gente por não estar fazendo as coisas de um jeito perfeito. Então, se a gente for falar em termos orgânicos, né, a gente acaba se sobrecarregando, trazendo uma carga cognitiva, pensando que tem que ter processos, tem que acontecer de um jeito X e Y e desconsiderando a nossa parte humana e orgânica, né? Pergunta é: será que a gente consegue trocar o termo produtividade e eficiência por intencionalidade? Será que a gente consegue pensar no nosso dia, ao invés de quais são as coisas que eu tenho que fazer? E lista, 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 lista. O que será que aconteceria se eu elencasse o que é o mais importante para que eu me sinta viva? Para que eu sinta que o que eu tô fazendo faz sentido? Para que eu me torne protagonista da minha própria história? Perguntei no Instagram algumas semanas atrás o que as pessoas achavam que era ser produtivo. E teve uma resposta que me chamou a atenção. Uma pessoa disse assim: ser produtivo é não se sentir apenas ocupado. E essa diferenciação é importante que a gente saiba fazer. O nosso cérebro tende a sentir prazer quando a gente risca uma coisa da lista, né? Conclui algo que a gente planejou. Só que o perigo é que a gente vicia nessa sensação de riscar as coisas da lista. E aí a gente faz 20 coisas no nosso dia que não necessariamente eram coisas relevantes. E aí você fez 20 coisas que te cansaram e você chega no fim do dia pensando, não sei se fiz muita coisa não. Ou não sei se progredir. A gente precisa pensar em produtividade com algo que tem valor. E aí não é necessariamente sobre a natureza da tarefa, né? Pode ser lavar uma louça. Se lavar a louça for algo que tá me consumindo muito, né? Essa tarefa tá me consumindo muito. E eu levantar e lavar a louça for abrir um espaço mental para eu descansar e falar, ufa, ainda bem que eu terminei essa tarefa. Então isso pode ter um alto valor para você. E é sobre o que isso significa para você, na sua vida pessoal, na sua carreira, nos seus estudos, enfim, mas é fazer coisas que estão alinhadas ao que é de fato importante. Hoje, na terapia cognitivo-comportamental, a gente tem uma técnica que se chama monitoramento de atividade. E a gente avalia cada tarefa por dois pontos, né? Um chama prazer e o outro chama domínio. Se você termina o dia com nota 10 de domínio, ou seja, você fez tudo o que você precisava fazer, mas com nota 0 de prazer, concorda comigo que a sua produtividade foi talvez até tóxica? Que foi
sem muito significado. Aí, é claro, às vezes a gente tem de fato que realizar algumas tarefas que não necessariamente vão tornar a nossa vida mais valiosa, mas são coisas que a gente se comprometeu, são tarefas de trabalho, coisas que têm prazo, enfim. Não, eu não tô falando sobre viver a vida perfeita onde a gente só faz o que a gente quer, ou só faz aquilo que faz sentido. Mas é a gente tentar trazer para o nosso dia a dia essa sensação de que algumas coisas a gente tem feito para evoluir naquilo que faz sentido. A produtividade, ela não tem que machucar a gente. Ela não tem que levar o nosso corpo até o completo extremo da exaustão, para que então a gente sinta que está sendo produtivo. A gente pode tentar mesclar essas duas coisas. Então lembra que satisfação, sucesso, essa sensação de completude não vem só de riscar as tarefas. Ela vem de saber que no fim do dia você completou coisas que faziam sentido para você, que tornam a sua vida mais valiosa. Lembrando sempre de respeitar o seu ritmo e o seu funcionamento. E lembra do que a gente falou no outro vídeo. Vou repetir porque é importante. Executar tarefas é legal, dá prazer, riscar as coisinhas, mas a gente também precisa se lembrar que entre uma tarefa e outra a gente pode descansar. E aí o descanso pode inclusive ser muito funcional nesse sentido de ter mais energia para continuar fazendo outras coisas depois, que a gente abre espaço para o cérebro dar essa respirada, né? E talvez diminui essa chance de a gente se sobrecarregar. Há um jeitinho de descansar. Fazer um carinho no seu pet? Quem sabe? Aí tá, eu falei de sentido, falei de tarefas, né, de listas. Mas como é que a gente faz esse planejamento de um jeito que faça sentido, que seja gentil com você, né, que respeite a sua vida, o seu funcionamento? Vamos falar sobre isso. Quando você for pensar em quais as tarefas que você precisa realizar, o que que eu gosto de fazer? Primeiro, fazer uma listona. Sabe, uma listona de tudo que tá na sua cabeça. Tudo. O que tá pendente, o que você gostaria de fazer, o que você acha que seria importante, o que você acha que talvez não seja urgente, mas que te agregaria no futuro. Quem sabe aprender a usar uma ferramenta, né? Começar um processo novo. Coisas que no curto, no médio, no longo prazo, você gostaria de fazer. E aí, depois dessa listona, eu acho que o interessante é a gente começar a fazer algumas separações, porque o nosso cérebro não lida bem com uma lista gigantesca. Cerca de 30 tarefas, o nosso cérebro já começa a entrar meio em colapso. Então, a gente pode separar essa listona em, por exemplo, tarefas de curto, médio e longo prazo. Fazer aquela matrizinha, né, de prioridades. Tarefas urgentes e importantes, urgentes e não importantes, não urgentes e importantes, não urgentes e não importantes. A gente pode pensar em algumas estratégias para dividir essas tarefas. Tarefas pessoais, tarefas profissionais, enfim. Deixa isso tudo anotado num lugar onde você consiga recuperar depois, né? E aí você vai pensar, diante dessa grande lista, o que que você vai fazer em fevereiro, em março, em abril, em maio? E vai distribuindo isso ao longo do tempo. Tem coisas que parecem ser muito importantes, mas que infelizmente não são urgentes e que elas vão precisar ser deixadas para depois. Tudo bem, mas o quanto mais certeira for a nossa definição, a nossa criação desse planejamento, maior é a chance da gente fazer essa listinha com coisas que a gente já conversou até aqui, que são coisas alinhadas ao que faz sentido pra gente, que são coisas que têm valor, que são coisas que no fim do dia vão fazer a gente se sentir um pouquinho mais contente por ter feito ou por ter tentado. Claro, você vai distribuir isso ao longo dos meses, e aí depois você distribui essas tarefas que você separou por meses ao longo das semanas, né? Sempre tendo um limite de tarefas por semana. E não tem problema não conseguir realizar todas elas numa mesma semana, né? Eu uso um planner que eu faço a anotação das tarefas, né? A minha limitação é basicamente o que cabe, porque ele é um planner bem pequenininho. E ainda assim eu uso alguns símbolozinhos de bullet journal, que depois eu posso deixar aqui nos comentários para vocês, que me ajudam a entender o que que foi feito, o que que foi adiado, o que que foi cancelado, o que que foi para frente, o que que não vai ser priorizado agora, né? Para que a gente também não chegue no final da semana ou no final do mês olhando aquela agenda e vendo que teve um monte de coisa que não foi feita. Tudo é sinalizado de alguma forma, né? Mas enfim, você também pode criar o seu próprio método de fazer isso, né? Mas com gentileza com você, sabe? Cria essa lista, destrincha ela em
urgência e importância, né? Entende o que vai entrar em cada momento do ano, em cada momento do mês, em cada momento das semanas, para que você tenha um mínimo de ordem mental, para entender que, eu lembrei que daqui a 2 meses eu tenho que fazer uma apresentação importante de trabalho. Tá programado, tá lá. Quando chegar na data que eu for fazer essa apresentação, vai estar lá. Na minha agenda, no meu planner, na minha lista de tarefas, no meu caderno, vai estar escrito em algum lugar onde eu vou recuperar que aquilo foi planejado. E o quanto mais a gente escreve também, aumenta a possibilidade de essa ansiedade diminuir, porque geralmente o nosso medo é de esquecer. Nossa, eu tenho que lembrar que sábado eu tenho um almoço importante. Não tenho que lembrar, tá na minha agenda. E sábado eu vou olhar a minha agenda. Tem algumas formas de organizar isso, usar lembretes e tudo mais, e a gente pode falar sobre isso num vídeo posterior. Mas eu queria que você entendesse isso, que dá para organizar no tempo, com calma e com gentileza, as tarefas que precisam ser realizadas. E a gente pode dividir esse ano, né, em semestres, em trimestres, em meses, semanas, quinzenas, dias, e de fato distribuindo essas tarefas, né, ao longo desse tempo, mas lembrar que eu tenho uma sugestão. Quando você for fazer o seu planejamento diário, pega essa lista da semana ou da quinzena, do jeito que você preferiu fazer, pensar em quais são as 3 prioridades. E aí eu ainda tenho alguma regra para essas prioridades. Eu gosto de pensar nelas com níveis de dificuldade e complexidade diferentes, mas que ainda assim sejam tarefas importantes. A gente pode pensar numa tarefa que seja difícil ou complexa, uma que seja média e uma que seja mais leve. Isso vai favorecer com que a gente chegue no final do dia, mesmo que não tenha realizado tudo o que a gente planejou para aquele dia ou para aquela semana, né? Eu gosto de deixar o planejamento semanal porque fica um pouco mais leve, né? Se eu chego na quarta-feira, eu ainda tenho tempo para realizar outras coisas, né? Mas pensa nessas 3, em distribuir, né, essas tarefas dessa forma. Que aí você chega no fim do dia e fala assim, ufa, o que era importante eu fiz. E essa sensação é o que a gente chama de autoeficácia. É um dos pilares da nossa autoestima. É eu saber que eu sou capaz de fazer coisas que eu me proponho, que são coisas importantes para mim. E sem necessariamente ter que romper ou exigir demais da sua saúde mental para isso. Bom, nesse vídeo eu tagarelei um monte, falei sobre várias coisas, mas se eu tiver que deixar uma lição hoje, né, ou uma reflexão incômoda que seja, eu queria que você entendesse que o seu valor como pessoa não muda ou não é diretamente impactado pela quantidade de coisas que você consegue fazer, mas principalmente pelo valor das coisas que você tem feito. Às vezes fazer menos é inclusive melhor e leva a gente mais longe, porque a gente faz com intenção, com sentido. Autoestima é uma coisa e entrega de resultados ou performance é outra coisa. Me conta aqui nos comentários como é que você se sente me ouvindo. Se isso faz sentido para você ou se você discorda, tudo bem, a gente pode dialogar sobre isso. Eu espero ter te ajudado a, pelo menos, se cobrar um pouquinho menos nesse início de ano. E qualquer coisa, estamos juntos. Deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!